Quando você compartilha o que você está passando, quando você entende que você faz parte do reino, que você veio para um propósito, que a sua dor, ela curada, ela transforma um ministério, quando você entende isso, você se torna uma pessoa vulnerável, você quer falar do que te incomoda, da sua dor, para que outras pessoas se identificam com o que você está passando. Quando você entende que é um processo, você tem fé e você vai passar e algo extraordinário vai acontecer lá na frente, quando você traz à tua memória esperança, quando você tem uma mente de vencedor, uma mente de Cristo. Quando você se posiciona, você sempre vai estar vulnerável para que outras pessoas entendam que um processo, que todos passamos por processo, todos passamos pela dor, pela dificuldade, todo ser humano. Mas o que acontece é que quando estamos na dor, nós achamos que só nós estamos sofrendo. Nós nos colocamos numa bolha e queremos nos fechar, nos isolar do mundo e achamos que só nós estamos sofrendo. E quando você se abre, você procura ajuda, quando você quer ajuda, quando você quer ser curado, você se abre, você compartilha, você fala ao seu irmão, você é curado. Quando você confessa para Deus, você é perdoado. Olha que poderoso isso. Quando você abre a sua boca e fala da sua dor, fala do que está te incomodando, fala do que está te constrangendo, fala do processo que você está passando. É claro que você não tem que sair falando para todo mundo que você está passando. É claro que não é com qualquer pessoa também que a gente vai se expor, que a gente vai falar. Não é todo o momento, mas eu estou dizendo que tem certas provações, tem certos processos que é necessário nós compartilharmos para até que outras pessoas que estão no mesmo processo, e se você tem um amadurecimento, uma fé que sabe que vai passar, que é um processo que Deus já te prometeu a vitória e que você já passou por coisas piores e que é algo que é mais um que vem para te ensinar, para te forjar, para te fortalecer, para te capacitar, para te lapidar. Quando você entende isso, você até às vezes compartilha para que outras pessoas se identifiquem e entendam que todos nós passamos, porque já teve momentos que eu passei pelo deserto, pelo processo difícil, e eu me isolava e eu ficava sozinha. Então, quando eu às vezes abria um aplicativo, estava lá um vídeo, uma pessoa falando exatamente do que eu estava vivendo, mas ela estava numa frequência elevada, num amadurecimento, numa fé, na esperança dela era mais elevada que a minha, e aquela palavra, aquele encorajamento dela, dizendo que vai dar certo, que ela declara a cura, que ela declara que Deus é com ela, aquele encorajamento, aquela palavra me trouxe esperança, me trouxe fé, e me fez entender que se ela está passando, ela está ali com fé, com posicionamento, então eu também vou passar e eu também vou glorificar. E isso traz para a gente esse compartilhar, essa vulnerabilidade traz para a gente esperança. Você está passando por um processo. Tem pessoas que estão passando no mesmo processo que você e tem a esperança e tem a ousadia de se posicionar e de se levantar e dizer para você, não vai passar, isso vai passar. Essa dor, ela é para te ensinar, ela é para te preparar, ela é para te capacitar, às vezes é para corrigir a rota. Sabe, às vezes tem situações que o Senhor nos leva, é para que nós corrigimos a rota que nós estamos fazendo, que não está no caminho certo. Tem vários ensinamentos num processo que você precisa parar, respirar fundo e se perguntar. Primeiramente, se perguntar, será que eu estou fazendo o que é correto? Será o que eu... Porque geralmente, quando a gente está passando por um processo, a primeira coisa que vem na nossa mente, eu estou errando, eu fiz algo errado, o que eu fiz dessa vez?
que eu estou fazendo, Senhor, que está permitindo que o Senhor me passe por esse processo. Às vezes nós estamos agindo certo, mas às vezes vem na nossa mente, eu pequei, eu errei, alguma coisa eu fiz para que isso acontecesse. E de repente não é algo que nós fizemos, de repente é algo que Deus quer somente corrigir a rota, ou algo que o Senhor quer falar conosco, algo que o Senhor quer nos ensinar. E é necessário que nós prestamos atenção no processo para que nós tenhamos a direção correta, para que nós chegamos num lugar certo, correto, do qual o Senhor quer para mim e para você. Então, quando você se torna uma pessoa vulnerável diante da tua dificuldade, do teu processo, seja lá o que você está passando, você se torna uma pessoa vulnerável até diante de Deus, chegando diante dele com simplicidade e humildade, você sempre vai encontrar resposta. Até o silêncio de Deus, ela se torna resposta para você. Porque quando ele fica em silêncio, na sua mente consciente, você já sabe o passo que você precisa dar. Porque o Espírito Santo, ele está a todo momento a nos instruir, a nos orientar, a nos consolar, ele é amigo. Então, o Senhor às vezes já deu um comando, a gente já sabe o que precisa fazer e a gente não faz como Jonas, quer correr. E quando a gente corre, acontece algo para que eu e você corrigimos a rota. E daí então a gente começa a perguntar a Deus, e o silêncio de Deus, ele só está falando assim, faça o que eu te falei no início. É para você corrigir a rota, faça o que eu te pedi para fazer. E às vezes nós sabemos o que é para fazer, que já está no nosso coração, já tem aquele desconforto. Lá no fundo, nós sabemos o que é para fazer, mas aqui na nossa mente, nós não queremos nos desafiar. Nós não queremos sair da zona de conforto. Nós não queremos enfrentar a situação a qual, às vezes, o que Deus vai pedir para a gente, sempre o que Deus pede para a gente, no início, sempre vai nos causar desconforto, porque nós somos acostumados a sempre estar na zona de conforto. Nós estamos acostumados a ter necessidade de aprovação das pessoas. E sempre o que o Senhor vai pedir para mim, vai pedir para você, vai ser para que você se levante e saia da zona de conforto. E é um desafio. No início, é um desafio muito grande. No início se torna um desafio muito grande. Mas quando você dá o primeiro passo, várias vezes já aconteceu comigo de o Senhor me pedir algo, e quando eu dei o primeiro passo, comecei a pensar em dar o primeiro passo, foi como se eu estivesse sozinha. A sensação era que Deus não estava comigo, de que eu estava fazendo algo que era uma loucura, que às vezes vem na nossa mente. Você é louca, você vai fazer isso mesmo. Vão pensar isso de você, vão pensar aquilo. E a sensação era de que eu estava sozinha. E Deus me fez entender, ele sempre falava assim comigo, quando eu estava perguntando, Senhor, parece que eu estou sozinha, tu está comigo. E o Senhor, eu já sempre falava assim no meu espírito. Aquela impressão no meu espírito vinha assim, eu já te dei instrução. Você sabe o que precisa fazer agora com você. Vai, que eu estou com você, você não está sozinha. Mas é tão desafiador que a gente dá aquele frio na barriga, dá um constrangimento. Mas quando você dá o primeiro passo, passa aquele período de constrangimento, aquele período de sensação de que está sozinha, aquele período de que você está sendo, vendo na tua mente, você é louca. Ao passar essa sensação, quando você permanece, continua, é extraordinário. É como se o Senhor ficasse esperando para ver a nossa atitude, para no caminho Ele nos dar armamento, nos dar o que nós precisamos. Mas no início a sensação vai ser sempre de que estamos fazendo algo
E vai vir aquela dúvida, será que é Deus mesmo? Será que é Ele que me pediu para fazer? Sendo que quando está no teu coração, quando tem esse desconforto no teu coração, essa inquietude, sabe? Algo que te tira até um pouco a tua paz de que você tem que fazer, mas no teu cérebro está assim, não vai fazer isso, não precisa disso. Sempre vai ter essa sensação de que às vezes você vai pensar que está sozinha, às vezes você vai pensar que é louco, que Deus não mandou você fazer nada. Mas se tem paz no teu coração, faça, porque vai valer a pena. Faça, enfrenta o medo, enfrenta esse desafio, sai da zona de conforto e faça o que está no teu coração para fazer. Porque ao passar o período de, vamos dizer assim, de teste, Perdão, gente. Eu fui clicar aqui para aguardar o aplicativo e cliquei em cancelar sem querer. Aí, ainda bem que a live ficou aqui pausada. Retornei já. Então, o que eu estava falando é que sempre vai te trazer desconforto, insegurança. Você precisa dar o primeiro passo. Você precisa dar o primeiro passo, porque quando você dá o primeiro passo, o Senhor trabalha ao seu favor. Ele vai enviar a proteção que você precisa, porque quando Deus, Ele te chama, além de Ele te capacitar, Ele envia proteção. Você não precisa se preocupar com nada, que o exército do Deus vivo está para te proteger. Ele sempre vai trabalhar para quem está trabalhando para Ele. Ele sempre vai proteger. Não há potestade, não há principado, nada possa contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família. Você precisa ter a mentalidade de que Deus, Ele é maior do que tudo. Ele já venceu na cruz do Calvário. E Ele nos fez mais que vencedor nele. Então não precisa temer a nada. Então, quando você se desafia, você dá o primeiro passo, você faz o que está no seu coração, ao passar esse período de desconforto, você vai sentir tanta graça. Você vai sentir o favor de Deus, o céu vai se abrir, tudo vai começar a fluir para você. Porque quando você caminha por obediência, Deus não quer sacrifício, Ele quer obediência. E quando você caminha por obediência, você está debaixo do favor. E é tão bom estar debaixo do favor do Senhor. É tão bom que você não precisa fazer força, é o favor. O favor dele, você não precisa forçar nada. O que Deus colocar no seu coração para fazer, se você obedecer, ao passar o período de teste, de constrangimento, de você se sentir sozinha, de dificuldade mesmo, porque nem sempre o que o Senhor vai mandar você fazer, nem sempre não vai ter desafios, nem sempre vai ser... Tudo vai fluir, nem sempre. Às vezes vai vir muita dificuldade mesmo para te barrar, para te parar. Você vai até se perguntar, Deus, será que é você mesmo? Por que tanto desafio? Por que tudo está dando errado? Mas se você sente paz e você tem certeza que Ele te chamou e está colocando no seu coração para você fazer, só siga. Rompa os desafios, rompa a barreira, porque quando essa barreira cair, você vai experimentar do favor. E é extraordinário, é sensacional estar no favor do Senhor. Não precisa forçar nada, as portas se abrem, tudo começa a fluir. O que estava dando errado, o que estava tentando te parar. Porque se você é uma pessoa inconstante, se você não tem constância, a aprovação ela é dobrada. Por quê? Além de você lidar com o seu pessimismo, né? Porque se você é inconstante, você é uma pessoa pessimista. Você não se sente capaz nem merecedora. Você tem que romper primeiro com seus bloqueios, com seu ego, com seu orgulho. Você precisa vencer de necessidade de aprovação das pessoas. E, além disso, as setas e os dados inflamados do adversário. Porque se você não está no caminho de obediência, as setas e os dados inflamados dele sempre vai te atingir. Então, até que você vire essa chave para a obediência, há um percurso. E esse percurso é de desafio mesmo. É de frechadas, é de dados inflamados, é de ataque.
Aí você vai precisar estar em Efésios 6:10. Se revestir de toda a armadura de Deus para que você possa estar firme contra a astuta cilada do adversário. E a sua luta, ela não é contra a carne nem contra o sangue. Às vezes você vai perder tempo batendo boca com alguém, que a sua luta não é contra a pessoa. É contra o principado e potestade. Então, você precisa silenciar, ir para o jejum, ir para a oração, ir para a busca, para a intercessão, para ter uma intimidade, um conhecimento de quem Deus é, de quem você é para Ele. Daí você vai começar a descobrir a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Deus, ele tem planos de paz ao nosso respeito, não de mal. Quando vem a adversidade, quando vem os ataques, quando vem para te parar, as coisas para te parar, é somente quando você está ou no lugar de desobediência, os ataques vêm dobrados, as frechas vêm dobradas, ou você está desprotegida, porque quando você está desprotegida, você não está seguro nos braços de Deus, quando você não está olhando para o monte, que é de lá que vem, olhar para o meu socorro vem do Senhor, que vem os céus e a terra. Se você não está buscando o Senhor, se você não está olhando para o Senhor, você está vulnerável. Aí os ataques vêm. Agora, quando você se blinda na oração, no jejum, na palavra, não de uma forma religiosa, de ter que fazer, de ter que forçado, não. Quando você abre o teu coração de verdade e quer, sabe? Se você não sente, você precisa falar: Senhor, eu não estou sentindo nada, eu quero sentir a tua presença. Se você não conseguiu se sentir pertencente, merecedor, amada ou amado, você precisa abrir teu coração para Deus. Falar: Senhor, eu não estou me sentindo assim ainda, mas eu quero me sentir amado, eu quero me sentir pertencente do teu reino, eu quero me sentir como o Senhor quer que eu me sinta. Eu quero me enxergar como o Senhor quer que eu me enxergue. E eu quero te enxergar como o Senhor quer que eu te enxergue. Você precisa buscar por entendimento, porque a Bíblia nos diz que a gente padece por falta de conhecimento. Então, você precisa buscar o conhecimento, você precisa buscar a intimidade, o relacionamento. Daí, quando você buscar a intimidade, o relacionamento, você vai ter a direção certa. Aí você pede clareza, entendimento, para você cumprir a vontade de Deus nessa terra. Aí, quando você obedece, você tem um relacionamento, você tem intimidade, você está blindada nele, você vai querer obedecer, vai sem forçação de barra. Porque o teu coração, a tua alma, ela vai clamar por isso, para você fazer algo que ele colocar no teu coração, um propósito, seja o que for que está queimando no teu coração, o Senhor te chamando para sair da zona de conforto, para se desafiar, para dar o primeiro passo. E você vai sempre depender de você dar o primeiro passo. Depois Deus vai colocar o chão, mas é você que tem que dar o primeiro passo. É você que tem que sair de onde você está. Se o Senhor está te pedindo algo para você sair de onde você está, de você sair do meio das rodas de amizade, ou do trabalho que você está, que está te sugando as tuas forças, a tua energia, que está te paralisando, que está minando a tua fé, a tua esperança. Você precisa se desafiar, sair da zona de conforto. Vai ser desafiador, vai ser difícil, sim, no início é difícil, tem ataques. É como se você estivesse numa corda bamba, pensando até que vai cair, que não vai dar conta. Mas se foi Ele que mandou, Ele te garante. Se foi Deus que mandou, Ele te garante, Ele vai te colocar no chão, Ele vai dar o chão para você pisar firme. E daí, quando você passar a corda bamba, quando você firmar os teus pés, você vai experimentar do favor. As portas vão se abrir. Tudo vai começar a fluir. Mas sempre vai ser você que vai precisar dar o primeiro passo. Sempre a obediência vai começar por você. Porque Jesus já fez tudo. Tudo. Quando Ele disse: está com o Pai, está consumado. Tudo foi feito. Tudo ao terceiro dia, quando Ele ressuscitou.
Ele me deu novamente o direito e te deu novamente o direito de experimentar do melhor dessa terra. Nós é que nos perdemos no caminho. Nós que ficamos confusos e perdidos pelas nossas dores passadas, pelas instruções erradas, pela falta de conhecimento. Mas hoje nós estamos num tempo de muito aprendizado, de muito conhecimento, de muita instrução. Só não segue quem não quer, só não aprende quem não quer, só não sai da zona de conforto quem não quer. Não tem desculpa mais para ninguém, porque um dia vai ser pedido conta do que o Senhor colocou na tua mão, no teu coração, para você fazer, vai ser pedido conta. Aí daí vai ser tarde demais quando você se deparar com Ele e olhar para suas mãos vazias. Pode ser tarde demais. Então entrega o que você tem dentro do teu coração, a tua essência, ela precisa ser colocada para fora. Você tem valor, você é precioso, você é preciosa. Às vezes você pensa que não sabe falar, que não sabe fazer, que não é nada. Você é precioso, você é preciosa. Talvez ainda seja uma pedra bruta. Mas deixa o Senhor te lapidar, deixa o Senhor fazer, deixa Ele te reconstruir, deixa Ele te colocar a tua essência para fora, a tua essência é bela. Se você não se enxerga assim é porque você está entulhado demais com as dores passadas, com o sofrimento que você passou, com os traumas. Então, inconscientemente, está tudo aí entulhado e você não se enxerga como filha amada de Deus, filho amado de Deus, como pertencente, como capaz, como reinante. Se você não se enxerga assim, peça ao Senhor para limpar todo o teu ser. Ele é o psicólogo dos psicólogos, Ele é o psiquiatra do psiquiatra, Ele é o médico dos médicos, Ele é o juiz do juiz, Ele é o advogado dos advogados. Ele não perde causa. Ele cura a tua alma, todo o teu ser. Ele penetra até a divisão da alma e do espírito, de junta e de medula. A palavra dele é apta para discernir intenção e pensamentos. Nada fica encoberto diante dele. Toda criatura está nua e patente diante dele. Sabe o que quer dizer isso? Não há pensamento nenhum que fica oculto diante dele. Não há sentimento, intenção nenhuma que fica oculta diante dele. Ele te vê lá no mais profundo, onde ninguém te vê. Ele entende a sua dor. Ele entende o que você tem passado. Ele entende mais do que ninguém. E Ele quer curar a sua dor, Ele quer curar a sua ferida, Ele quer curar a sua alma. Ele quer te fazer se sentir amado. A Bíblia diz que ainda que um pai ou uma mãe rejeite um filho, o Senhor jamais rejeita um filho seu. Ele quer te pegar no colo, Ele quer te abraçar. Ele quer te dar paz, alegria que o mundo, nada nessa face da terra pode te dar. Só Ele. Só Ele pode fazer o que ninguém pode fazer. Então, quando você se desafia para cumprir o chamado dele, para se colocar no lugar de obediência, precisa ser com simplicidade e humildade. Você precisa esmagar o seu ego. Você precisa esmagar a necessidade de aprovação das pessoas. Você precisa somente obedecer, fazer o que está no teu coração, que Ele determinou no teu coração para você fazer. Além de Ele te curar, de Ele sarar suas feridas, Ele faz com que você vá e cure outras pessoas. Porque uma mulher, um homem curado, cura outras pessoas. Quando você passa por alguma adversidade, algum processo, e você é curado nesse processo, dessa adversidade, algo que você passou, ou seja, enfermidade, seja o que for, quando Ele te cura, você tem autoridade para ir curar também. Ele me curou do síndrome do pânico, da crise de ansiedade. Eu tinha crises terríveis. A minha alma doía. Eu já estava entrando em depressão porque era uma dor na alma, um vazio. Eu não entendia nada. E quando o Senhor se revelou a mim, quando eu enxerguei quem Ele é, quem eu sou para Ele, quando a minha identidade foi ativada,
Daí então se tornou o meu propósito curar outras pessoas que passa pela síndrome do pânico, que passa pela crise de ansiedade. Eu tenho autoridade nisso porque eu sei a dor que é. Eu sei da onde o Senhor me curou, da onde Ele me tirou. Então eu tenho autoridade diante de Deus para fazer também. Então todo o processo que você passa, toda dificuldade que você passa, quando você é curado, você tem autoridade para ir curar também. Essa dor não é para te matar, não é para te paralisar, esse processo não é para te paralisar. Esse processo é para te forjar, é para te preparar, é para te capacitar, é para te lapidar, é para te fazer mais forte, é para te dar amadurecimento e crescimento. Porque às vezes nós somos como uma criança mimada. A gente quer no nosso tempo, na nossa hora, do nosso jeito. Quando não acontece, a gente quer brigar com Deus, quer murmurar com Deus. E a gente não entende, não contempla a maravilha de Deus. Nós não conseguimos, quando a gente está enxergando só a dor, a gente não enxerga o belo, a simplicidade. A gente não enxerga o que Ele já fez por nós. Quando a gente está passando por adversidade, por dor, por dificuldade, a gente não consegue enxergar as coisas boas que já foi feito, que já passamos. Seja experiência passada, seja algo que está nos rodeando, a nossa família de pé, fôlego de vida, comida, vestimenta. A gente não é grato pelas pequenas coisas. A gente fica ali no círculo de dor, enxergando só a dor, só a dor. Enquanto se você tirar o foco da dor, eu sei que é difícil, porque eu já passei, é muito difícil. É difícil, mas nós precisamos amadurecer e entender que todo ser humano na face da terra passa por adversidade, passou por alguma dor, por algum sofrimento, por algum trauma, por alguma decepção. Todo ser humano, ninguém está longe de passar por esses processos aqui na terra. Porque aqui na terra é um período que nós estamos passando de dor, desde a queda do homem. Mas Jesus veio para nos tirar desse lugar. Nós precisamos entregar para Ele, confiar nele, porque Ele tem a cura, Ele tem o remédio, Ele tem o bálsamo. O jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Mas o que acontece é que a gente não confia de verdade, a gente não entrega de verdade. A gente quer estar no controle de tudo, a gente quer resolver tudo, a gente quer fazer tudo do nosso jeito, do nosso tempo, na nossa hora, e não é assim. A adversidade vem para nos ensinar a ser vulnerável, a confiar, a entregar para Ele, a entender que nós temos um Pai que é supridor. A gente quer fazer tudo do nosso jeito e a gente esquece de estar vulnerável, de ser simples, de ser humilde, de confiar, de entregar e de respirar fundo e parar para pensar, para tirar um tempo para pensar o porquê eu estou passando por isso, o que eu preciso aprender com o que eu estou passando, aonde eu preciso amadurecer, o que eu preciso fazer para resolver esse problema. E ao invés disso a gente só reclama, a gente só briga com Deus. Então que nós possamos ter a simplicidade e a humildade de reconhecer que tudo que nós passamos na face da terra, todo ser humano vai passar. Possa ser que não seja não vai passar pela mesma dor que você passou, coisas diferentes, talvez coisas piores. Se você olhar para trás, tem pessoas que passam coisas piores do que você passou. E você está de pé, você tem o fôlego de vida. E o mais importante é a sua alma, o mais importante é você ter intimidade e comunhão. É você conhecer o amor do seu Pai. Que quando você conhece o amor dele, você não tem falta de nada. Ele preenche todo o teu ser, ele preenche toda a lacuna, todo o vazio. E quando você está no processo, mas mesmo no processo você adora, você glorifica Ele. Você começa a experimentar do favor dele.
você começa a experimentar do favor dele. E é algo extraordinário, é algo sensacional. Mesmo você estando no deserto, mesmo você estando na dificuldade, quando você começa a adorar, você muda a sua mentalidade, você traz à tua memória o que te dá esperança. Você começa a declarar o que você quer viver. Você começa a dar palavras de vida. Você começa a se encorajar, a declarar a palavra. Você começa a sair daquele ciclo de dor e você começa a experimentar do favor. É você que decide. Não é o que acontece com você, é o que você faz com o que acontece com você. É você que decide permanecer nesse lugar ou sair desse lugar. Você pode elevar a sua frequência é a sua mentalidade, é o seu posicionamento, é a unção que desce sobre você. E a unção, ela despedaça todo o jugo, toda a servidão, todo o peso. Sabe quando você passa por você está passando por um processo muito difícil, ou você está numa situação que você não vê saída, ou você está se enxergando como aprisionado, uma prisioneira, como se nada para você dar certo. Você se enxerga como pequena, como incapaz. Quando você está nessa situação, você precisa romper esse padrão que foi imposto a você. Como que você rompe esse padrão? Trazendo à tua memória o que te dá esperança. Fazendo como o apóstolo Paulo disse, sede transformado pela renovação da vossa mente. Como que é isso? É você declarar as verdades da palavra, o que você quer ser, como você quer se enxergar. Eu tô cansada, você vai pensar assim, eu tô cansada dessa vida, nada dá certo, tá tudo dessa forma, mas se eu continuar pensando assim, vai continuar. Então, eu quero viver um novo, eu quero experimentar um novo. Aí você começa a declarar novidade de vida. Você começa a declarar a palavra. Eu sou forte, eu sou corajosa, eu sou resistente, eu sou resiliente, eu sou persistente, eu sou destemida. Deus me criou para ser vencedora, para me experimentar do melhor dessa terra. Deus tem planos de paz ao meu respeito e não de mal. E começa a declarar. Porque isso você vai estar nutrindo a tua mente e mandando comando para o teu inconsciente. Aí os entulhos, o lixo, a mentira, o engano vai sair. Vai ser um processo de amadurecimento, de crescimento, que você vai experimentar do favor de Deus. Você vai começar a experimentar de coisas novas, porque a Bíblia não diz assim como você pensa na sua alma, assim você é. Então, se você está dessa forma, é porque você está pensando que você é. Então, começa a trazer a vida da palavra, que é vida, para a sua vida e tudo vai mudar. Assim foi na minha vida. Quando eu estava perdida demais, confusa demais, atolada demais na dor, o Senhor começou a me ensinar, a programar a minha mente, a sair desse lugar de dor, de sofrimento, através de uma reprogramação da mente. Todos os dias você precisa declarar a verdade da palavra que você quer viver. Eu quero viver o extraordinário. Eu quero prosperar, eu sou próspera. Então você começa a falar como você já é, porque já é, Jesus já fez. Tudo ele fez por mim, por você na cruz do Calvário. Então você precisa acessar isso, a verdade do que ele já fez. Eu sou forte e corajosa, eu sou filha amada do Pai, eu sou imagem e semelhança do Criador. Você precisa declarar essas verdades, que é a verdade da palavra. Quando você declara, você começa a experimentar do favor, da bondade dele. E que você possa continuar nessa jornada declarando quem você quer ser, quem você quer se tornar. É você que dá o primeiro passo, porque Jesus já fez tudo. Ele nunca vai pegar na sua mão e te mostrar caminho por caminho, falar processo por processo que você tem que fazer. Ele só vai te dar uma direção. É isso, faça. O resto é com você. É desafiador, é constrangedor às vezes, você precisa sair da zona de conforto, é difícil. Mas depois que você vai experimentar do favor, vai ser maravilhoso, vai ser leve. Porque a obediência, o caminho de obediência é leve, não traz peso, não traz dor. É maravilhoso demais você experimentar do favor de Deus. Então, que nessa tarde você possa experimentar da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Como você faz isso? Se humilhando, sendo simples, com a simplicidade. Para se chegar diante de Deus é com simplicidade, é com humildade, é com aquebrantamento.
Rasga o teu coração para Ele, não as tuas vestes. Fala o que você está passando, o que você está querendo, o que você está pensando, fala. Ele sabe, mas Ele quer ouvir de você. Que quando você fala, é você que está sendo vulnerável, é você que está sendo simples e humilde, reconhecendo a sua fragilidade, a sua imperfeição, quem você é. Daí quando você reconhece isso, você dá espaço para Ele trabalhar. Agora quando você fica com orgulho, o teu ego está inflamado, você acha que Deus que tem que fazer, que Ele que está fazendo tudo errado, que Ele que está planejando planos de mal, está dando tudo errado, é porque Deus está fazendo, que você começa a acusar Deus, apontar a Deus. E aí é um perigo muito grande, que você cada vez mais, você vai ficando num ciclo de dor, de reclamação, onde as coisas só vai piorando. Agora quando você se aquebranta, se humilha, desce, seja simples, aí você começa a entender. Você começa a entender o processo. Aí você começa a amadurecer e a compreender o que Ele quer de você. Aí fica mais fácil, fica mais leve. Jesus, Ele se despiu da sua glória, da sua majestade, para habitar entre nós. Ele não veio em palácios, Ele veio na manjedoura. Ele não veio com um exército poderoso, mas Ele veio escolher os seus discípulos, cada um de uma tribo, cada um humilde, um pescador, outros doutores, cada um só improváveis. Então Ele veio quebrando todo o padrão humano do homem, com simplicidade, com humildade, para mostrar para mim e para você de como nós temos que nos chegar diante dele. Então seja simples, seja humilde. Que o Senhor te abençoe nessa tarde.